hoje o nosso vídeo, eu quero que você fique bem atento, porque é um vídeo que influencia todo tipo de negócio, né? Como precificar melhor? Melhor é um adjetivo relativo, né? O que que é melhor para mim e o que que é melhor para você? Se a minha empresa vende esta caneta, melhor, precificar melhor na minha empresa pode ter uma conotação. Se a empresa X vende esta mesma caneta, ela pode entender que melhor tem uma outra conotação. Então é bem importante a gente alinhar que o melhor precisa ser um número, né? Precificar melhor tem algumas variáveis aí e é sobre isso que eu vou falar contigo. Gente, o que que eu preciso entender quando eu falo de precificar melhor? A gente precisa entender que tem algumas variáveis que fazem com que eu precifique melhor. Uma delas é, nossa, hoje eu estou aqui, né? Custo do produto, né? Outra variável são as despesas, literalmente. Outra variável são despesas variáveis. É redundante, mas é isso mesmo, tá? São as despesas variáveis. O que que compõe aqui? São outra variável é entender qual é a margem de contribuição, né, que eu vou chamar de margem bruta, porque a gente quer facilitar esse momento aqui, né? Qual a margem bruta que devo aplicar? Bom, como é que eu chego nessas informações? Então vamos lá. Despesas variáveis, eu quero falar sobre impostos, né, comissões, frete sobre vendas, né, sobre as vendas. Eu quero falar sobre taxa administrativa de cartões. Vamos pensar também sobre custos de embalagem, se você tiver. Gente, eu fico fazendo esse aqui, né? Porque como eu estou fazendo mão na massa aqui, eu vou me lembrando e vou colocando, tá? Então, tudo isso aqui é literalmente fazendo ao vivo com vocês. Então, é lógico que eu vou me lembrando aqui das informações. Agora, com a margem bruta, deixa eu trazer aqui para baixo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu penso nessas despesas variáveis, elas são aquelas que comem uma parte de tudo que leva, de tudo que é o faturamento da empresa. Então, olha só, pegando esse exemplo aqui da caneta, se eu faturo essa caneta por R$ 10, sobre esses R$ 10 eu vou pagar um imposto, eu vou pagar uma comissão, eu vou pagar um frete muitas vezes para entregar, eu vou pagar uma taxa se o cliente passar o cartão e eu vou ter aqui um custo também de embalar essa caneta para entregar para o cliente. Ok. A grande questão é descobrir quanto que isso representa. Então, de cada R$ 10, quanto que representa o meu custo variável, minhas despesas variáveis? Então, nós já vamos fazer essa continha aqui. Isso vai me levar a chegar num valor líquido dessa caneta. Então, R$ 10, vou chegar lá em todos os impostos e comissões no percentual de quanto que isso consome, e a sobra disso deve pagar uma questão que é o quê? O custo do produto e a margem bruta que vai sobrar para pagar os custos que são fixos do meu negócio. Então, essa margem bruta aqui que eu devo aplicar, ela deve cobrir o quê? Ela deve cobrir todos os custos fixos do negócio. E aí, esse custo fixo, gente, eu vou precisar encontrar fazendo a conta de qual é o meu valor monetário de custos fixos. Então, você precisa relacionar aí exemplo de custos fixos, né? Aluguel, telefone, funcionários, outro custo fixo lá. Olha só que interessante. Se aqui eu tenho a taxa administrativa do cartão, eu tenho aqui, ó, taxas financeiras, que é um custo fixo, né? Taxa da conta, taxa do POS, né? Que é a maquininha do cartão, né? Quando eu falo em funcionários, eu tenho todos os custos com funcionário. Quando eu faço taxas financeiras, todos os custos com taxas financeiras, mas não com os investimentos, tá? Então, seguindo lá. Aí eu tenho aqui, ó, todas as despesas, né, com manutenção e consumo, né, despesas de consumo. O que são as despesas de consumo, gente?
É o papel higiênico, é o sabonete, é tudo que você usa, que você repõe lá na tua empresa para poder trabalhar, mensalmente, que é o custo de estrutura. Então, esses custos fixos aqui é o chamado custo de estrutura, ok? Até aqui tudo bem? Então, seguimos. Bom, não vou me delongar aqui falando de todos esses custos que você vai ter, porque isso eu quero que você faça aí na prática. Então, você vai pegar, vai fazer uma relação de todos os custos fixos aí que você tem na empresa. E também vai precisar trabalhar a informação de custo do produto. Então, o que é custo do produto? É aquele custo que você tem da aquisição. Então, você precisa vir aqui e levantar, ó, algumas informações, que é o quê? Preço de aquisição do produto. E você precisa também levantar quais as despesas incorridas para chegar até a tua empresa, né? Para o produto chegar até a empresa. Isso, por exemplo, o frete sobre compras, né? Além disso, você tem que se lembrar que o preço de aquisição não é exatamente o custo do produto. Por quê? Quando você faz a aquisição, você tem que lembrar que a sua empresa tem um enquadramento tributário e conforme esse enquadramento, você pode ter ali um desconto, como se fosse um desconto, que é um crédito, é um direito que você tem relacionado aos impostos. Isso normalmente, na maior parte da empresa, não existe, porque a maior parte das empresas estão dentro de um regime simplificado, que é o Simples Nacional, e que automaticamente não tem direito aí aos créditos de impostos. Porém, ela tem que se lembrar de acrescentar ali, caso haja IPI, né, neste produto. Opa, deixa eu colocar aqui só IPI, porque se eu colocar o mais ali, ele entende que é uma somatória, tá? Então, para chegar nesse custo do produto aqui, ó, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar relacionar aqui, ó, todas essas informações, entender quanto que eu paguei na compra, entender se esse produto tem IPI ou se tem crédito de impostos e entender quais os custos para chegar lá na minha empresa, que seriam possíveis fretes, tá? Depois, eu vou relacionar, então, aqui a questão tributária, né? Então, veja, tem o imposto que tem direito a crédito lá na entrada e tem os impostos da saída. Então, se você está no Simples, que é esse modelo simplificado que eu comentei, você vai verificar qual a alíquota que você está enquadrado. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? 9% aqui, né? A de comissões, supondo que você pague 3%. Frete sobre vendas. Como é que você vai calcular o frete sobre vendas? Você precisa pegar o quê? Você precisa pegar o valor gasto com fretes no mês e dividir. Eu vou colocar um dividir aqui mais fácil, ó, e dividir aqui, ó, pelo faturamento. Automaticamente você vai encontrar aí quantos por cento você gasta de frete. Então você vai colocar aqui, vamos supor que hoje, né, logística aí não é algo barato, 5% de frete. Taxa administrativa de cartão, a mesma coisa, você vai calcular a média, né? Qual que é a média de taxas em relação aos cartões que você paga? E aí você vai colocar essa informação aqui de maneira padrão. Por quê? Porque você não sabe se o cliente vai passar débito, se vai passar crédito, enfim, né? Se isso existir na tua empresa, você vai calcular uma média. Como é que você calcula a média? Melhor coisa é fazer isso aqui também, ó. Veja o valor gasto com as taxas de cartão dentro de um mês, divide pelo valor que você passou de cartão e encontra a média. Depois você precisa relacionar isso como se fosse uma regrinha de 13 em relação a quanto você teve de faturamento, para encontrar aí a proporção em relação a todo o faturamento. Então, vamos supor aqui que seja 2% aí de taxa de cartão. E a mesma coisa com relação às embalagens, mesma situação. Então, 1% lá, coloquei aqui de embalagens. Essa soma aqui, então vamos ver quanto é que daria tudo isso aqui, né, de despesas variáveis. Então, se eu pegar essa soma aqui, ó, me deu uma soma de 20%, tá? Então, vou colocar aqui, ó, total de despesas variáveis, né, aqui, soma de 20%, tá? Bom, aí, os custos de estrutura que você vai ter, a situação é a seguinte, o ideal é você fazer a mesma coisa, tá? Somar, né, pegar o mês aí, é legal que você pegue uma média de meses e você vai somar todos os gastos, se você tiver um ano, né, melhor ainda. Se você não tiver um ano, pegue um mês que não seja assim, nem aquele mês que vendeu muito, nem aquele mês que vendeu pouco, porque aí
isso acaba ficando divergente, então, do todo, né, que você tem que trabalhar. Então, soma todos os gastos e vai fazer a mesma coisa, vai dividir pelo faturamento do período. Por que do período, né? Porque você pegar de 3 meses, você tem que dividir pelo faturamento de 3 meses, tá? Bom, essa é a ideia de você entender, por exemplo, quanto isso representa. Então, quando você vai formar um preço de venda, basicamente existe uma fórmula para você fazer isso, né? Você encontrou aqui o valor do custo do produto, então vamos pensar o seguinte, ó, se o valor do meu custo do produto aqui é, por exemplo, paguei R$ 10, né, supondo que tenha lá R$ 1 aqui de IPI, né, que seria equivalente ali a 10%, e que supondo que tenha mais proporcionalmente ali R$ 1 de frete. Então, eu tenho um custo de produto aqui de R$ 12. Até aqui tudo bem? Muito bem. Tudo certo? Acompanhando aí? Vai fazendo as suas continhas aí para a gente poder, como eu falei, se você depois dessa aula não melhorar, você me conta, porque eu vou fazer uma mentoria gratuita com você. Porque se você colocar em prática essa aula, pode ter certeza que você vai precificar melhor aí na prática dentro da tua empresa, tá? Bom, depois eu tenho aqui os custos fixos, então, que eu vou colocar aqui um percentual médio, gente, vamos estimar aqui um percentual médio de 20% de custos fixos, tá? Óbvio que você vai fazer a continha aí. Então, o que você vai. Que informação que você tem agora? Você sabe que o preço de aquisição do produto, tá? Então, esse aqui é percentual e esse aqui também, e esse aqui é o valor do custo do teu produto. Então, vou colocar aqui só para facilitar o entendimento e a visão de vocês, né? Aí. E aqui a mesma coisa, né? 20%, né, de custo fixo. Horas. Então, quando você vai precificar, você vai pegar assim, qual que é a fórmula? É o custo do produto. Esse custo do produto você vai dividir por 100 menos, né, 100% aqui, né, menos esse somatório aqui desses impostos, né, mais, opa, pegar aqui, eu não coloquei na fórmula, por isso ele não está puxando lá, porque eu quero, vamos colocar aqui, ó, mais despesas variáveis, mais percentual de custos fixos. Legal. Porém, você precisa também lembrar que você tem um desejo de lucro, não é? Então, mais o percentual de lucro desejado. Bom, qual a continha que eu faço agora? Então, se eu tenho um custo do produto ali de R$ 12 que eu comentei, e a fórmula é, então, ó, 100, né, 100% ali, menos esses 20% aqui de despesas variáveis. Opa! Então, 100 menos custos fixos, menos... Opa! Gente, mas tá de rosca aqui, né? Esse tal desse ao vivo, às vezes, deixa a gente louco, né? Aí, pronto, foi. Bom, deu 60%. Mas eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho que colocar aqui também este lucro desejado. Então, eu ainda tenho que colocar aqui, ó, menos, né, o percentual de lucro que eu desejo. Vou colocar aqui 10%. Você vai falar assim, Magda, mas eu não estou entendendo. Você colocou aqui que eu tinha que fazer, você está fazendo aqui mais e aqui está fazendo menos. Não, gente, observe que isso é uma fórmula. Então, eu estou aqui, ó, custo do produto, né, dividindo ele aqui, ó, por 100% menos todas essas informações aqui, que é o que eu fiz. Então, aqui é como se eu estivesse somando tudo isso. Se eu pegar aqui essa informação, vai dar exatamente essa continha aqui. Façam aí para vocês visualizarem. Então, como é que eu chego no preço de venda que comporta tudo isso? Eu estou fazendo aqui, ó, 12 dividido por quem? Pelos 50%. Então, eu cheguei à conclusão de que o meu produto, uma precificação legal para o meu produto, é que ele me custe aí, que eu venda ele por R$ 24. Esses R$ 24, ele está me fazendo o quê, né, gente? Ele está me dando lá. Então, vamos fazer a provinha aqui, ó. Preço de venda, R$ 24. Preço de custo, R$ 12, certo? Despesas variáveis. Quanto que era, gente? Era 12%, certo? 20%. Então,
é 20% de R$ 24 vezes 20%, né? Quanto que eram, então, as despesas fixas? Outros 20%. Então, é esse mesmo R$ 24 vezes 20%. Então, se você vier aqui e fizer essa continha, ó, vamos pegar aqui e trazer para cá para ficar mais fácil. Agora, vamos ver aqui ó, quanto é que sobrou de lucro, né? Veja, o lucro é os 24 menos os 12, menos os 4,80, né? Menos os outros 4,80. Opa, sobrou 2,40. Na minha proposta na fórmula, o lucro desejado era o quê? 10%, correto? Então, veja que eu cheguei aqui numa lucratividade de 2,40, que se eu pegar aqui a continha de 2,40 dividido por 24, eu tenho, então, uma lucratividade de 10%. Tá, até aqui a gente não falou nada de novidade em relação aí a outros. Deixa eu deixar grandão aqui, senão vocês não conseguem visualizar bem aí, né? Até aqui, gente, não tem novidade em relação a outros vídeos de precificação. Agora, como é que você vai precificar melhor? A grande questão agora é você, por exemplo, perceber se você está competitivo aqui com esse preço de venda de R$ 24, porque é óbvio que esse lucro de 2,40 eu não sei se ele exatamente está sendo o que você deseja ou não. Aí pode chegar um cliente para você e pergunte assim, tá, mas Magda, você deu o preço de venda de R$ 24 e esse cliente diz assim, não, mas olha, eu tenho por preço de mercado aí R$ 20. Aí você olha e pensa assim, tá, mas se eu pegar R$ 20, então vamos pensar o seguinte, ó, o cliente deseja pagar R$ 20. Nesse caso, o que você vai obter aqui de informação? Então, veja, vou fazer aqui essa mesma situação, né? Se o cliente deseja pagar R$ 20. Se ele deseja pagar R$ 20, veja, o seu custo continua sendo R$ 12. O produto, o preço de custo não mudou. As despesas variáveis que representam 20% sobre um preço de venda de R$ 20, agora equivalem a 4, porque a gente está calculando aqui sobre o preço de venda. E as despesas fixas, que você está considerando de 20%, significa que, nesta situação, você estaria ganhando na primeira simulação R$ 4,80 e agora você está ganhando R$ 4. E se você avaliar aqui, ó, quanto é que sobrou efetivamente, então, de lucro desejado, foi zero, tá vendo? A ideia nem era que desse zero aqui, mas deu zero, melhor ainda para você poder entender. Então, olha, quando você pensa em precificar melhor, muitas vezes você não vai conseguir, gente, colocar uma margem aqui de 10% para todos os produtos. Então, é muito importante que vocês, na prática, percebam produtos que você pode aplicar margens melhores e produtos que vocês podem aplicar margens menos interessantes. Por quê? Porque a grande questão é que você precisa de um mix que te dê uma margem legal. Então, veja, se o cliente diz assim, bom, você estaria ganhando aqui nesse caso uma margem de 30%, que era para pagar o teu custo fixo e para sobrar um lucro de 10%. Nesse caso, é como se o cliente estivesse dizendo para você, olha, eu quero pagar R$ 20, então a margem ficaria em 20%, que equivale apenas ao custo operacional. Aí você pode pensar duas situações, tá, Magda, mas ganhar nada é a melhor precificação? Depende. Pode acontecer casos em que você, ao vender o produto, você crie um giro porque está pagando pelo menos os custos fixos. Essas despesas fixas estando pagas, ela, de certa forma, já está colaborando com a tua empresa. Então, é importante que você analise o seguinte: esse cliente está comprando de mim, muito bem, ele está pagando uma margem para mim, está deixando uma margem de 20%. Não é o ideal? Não é o ideal. Por outro lado, você, de acordo com a tua estratégia, está conseguindo cobrir esses custos fixos. E aí, automaticamente, outros produtos que você venda com margem maior vão deixar talvez uma lucratividade melhor para que você consiga equiparar aí na média e conseguir gerar uma lucratividade ao final. Agora, você não pode, né, precificando dessa maneira, considerar o seguinte: imagine que se você tem um custo fixo lá de R$ 20.000, né? Vamos voltar aqui, ó. Se você tem um custo fixo aqui de R$ 20.000, quando você vende, por exemplo, aqui, ó, e ganha R$ 4 de despesas fixas, a gente está falando o quê? Que se você vende apenas esse produto aqui, por exemplo, 20 mil, dividido por
R$ 4 de despesas fixas que eu estou falando que eu tenho que vender 5.000 unidades para deixar esses R$ 4. Se você fizer essa mesma conta aqui, ó, R$ 20.000 dividido por 4,80, você precisa vender, olha só quantas unidades a menos. Deixa eu tirar aqui, porque quando eu estou falando de unidades, então não teria... Olha, nessa situação em que você trabalha com uma margem melhor para não deixar de atender o teu cliente, você estaria tendo uma necessidade de venda de 5.000 unidades. Nesta situação em que o cliente compra um produto com uma margem menor, para você não perder a competitividade, você até pode vender. Só que você tem que prever o seguinte: a sua capacidade de venda em unidades é quanto? Porque nesse caso aqui, ó, ele está pagando o custo fixo, só que como o custo fixo tem um valor de R$ 20.000, para essa situação você teria que vender 5.000 unidades. Para essa simulação anterior, em que você trabalharia com essa margem, né, e com uma lucratividade, então a gente está falando aqui, ó, que automaticamente, que o preço de venda sendo maior, ele deixa para você um percentual melhor de custos fixos, e automaticamente aqui, você apenas com 4.167 unidades, não é apenas, porque é um volume alto também, mas você já pagaria esse custo fixo. Então, preciso pensar que precificar melhor tem uma fórmula, um pensamento aí que tem o quê? A ligação entre volume versus, né, lucratividade. Se eu escolho vender volume, eu posso abrir mão de um percentual aí da minha margem, que automaticamente eu vou obter o mesmo resultado. Se eu escolho vender, né, qualidade do preço, né, chegar com um preço que seja adequado para me deixar uma margem maior, então eu posso trabalhar num volume menor. Agora, essa escolha, ela não depende exclusivamente de você, porque você tem que avaliar qual é a sua estratégia de mercado e que mercado você está atuando, porque às vezes não adianta nada você pensar, tá, mas eu prefiro vender a 24, e aí você vai lá e só vende 4.000 unidades no mês. Se você vender só 4.000 unidades, você teria então uma sobra de 19.200, e esses 19.200 automaticamente não cobriria as suas despesas fixas. Por outro lado, muitas vezes você colocando uma estratégia de precificação que o teu mercado comporte, que o teu mercado, que agrade o seu mercado de atuação, pode ser que você venda aqui, ó, 6.000 unidades, e essas 6.000 unidades que deixam aqui, né, R$ 4 te geraria 24.000. Então, você precificar melhor tem a ver com você entender essa estratégia, se o teu mercado é um mercado de volume, se o cliente visualiza ali a questão do teu preço como sendo um preço que agrega valor, na verdade, para o negócio e automaticamente ele se dispõe a pagar um pouco mais. Então, tem a ver com essa realidade de mercado que você estiver enfrentando. Então, a primeira opção que você tem é fazer uma conta para entender quanto que você precisa precificar. A segunda situação é comparar com o mercado e olhar assim, ó, qual a minha possibilidade? Porque, como eu falei, não adianta nada nessa situação aqui, ó, você vender 4.000 unidades e você não ter uma sobra também, porque isso automaticamente vai sair da tua lucratividade, né? Numa segunda situação, em que você estaria vendendo. Então, veja, ó, se aqui você está tendo uma sobra de R$ 24.000, automaticamente, né, você tem 20.000 que vão pagar os custos fixos e 4.000 que vão gerar lucro para você. Nessa situação aqui, ó, você está tendo 19.200 de sobra, que você está vendendo 4.000 unidades. Então, que essa sobra não paga nem os 20.000 de custo fixo, automaticamente essas despesas vão sair o quê? Parte disso você vai pagar com o dinheiro do teu bolso. Então, essa é a grande questão do precificar melhor, é esse entendimento da relação que tem volume, quantidade e qualidade aí na hora da formação do preço de venda e esse entendimento da estratégia de mercado que você vai exercer, tá ok? Mão na massa aí vocês também, mande os comentários e eu vou gravando vídeo aqui para vocês. Gente, um bom dia de trabalho, um bom momento aí para você.